Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o INSS aí não adianta ficar tentando esconder informações, porque nós vamos trazer informação aqui atualizada todos os dias para você de qualquer maneira, tá? Você precisa sempre estar atualizado para lidar com esses problemas. Agora veja bem, a perícia judicial decide o início, por exemplo, do pagamento e da concessão do benefício do auxílio-doença. Nós vamos detalhar aqui coisas que ainda nós não falamos em nenhum vídeo, então é muito importante você acompanhar. Quem está de benefício de incapacidade, esse assunto aqui interessa demais. Bom, quando o INSS recebe um comunicado de uma ação judicial, ele vai verificar a natureza da ação, os documentos apresentados pelo segurado. A partir daí, ele vai realizar uma análise para verificar se há possibilidade de acordo ou se a ação irá seguir para as instâncias judiciais. Caso o INSS considere que a ação possui mérito e que é possível chegar a um acordo, poderá entrar em contato com o segurado para negociar uma solução antes do processo entrar na fase de litígio. Quer dizer, ele só vem quando interessa mesmo. Agora, quando ele propõe acordo, com certeza o segurado vai ter que abrir mão de alguma coisa, tá? O INSS não vai chamar para fazer acordo porque ele é bonzinho, porque ele quer o bem do segurado, não. Ele já faz o acordo, como vocês viram, quando eles fazem uma análise da documentação do que o segurado está alegando, e eles veem que tem fundamento, que podem perder o processo, então eles chamam para acordo. Por outro lado, se o INSS considerar que a ação não possui fundamentos, olha lá, ou que não há possibilidade de acordo, irá preparar sua defesa e enviar documentos necessários para as instâncias judiciais competentes. Tá vendo só quando eu falo? Quando eles chamam para acordo é porque é interesse deles, nunca é do segurado. É importante ressaltar que o processo de análise e resposta do INSS pode levar algum tempo, tá, pessoal? Conseguir uma ação aí favorável a você na justiça não é simples, devido à grande demanda de ações judiciais contra o INSS, que são diariamente impetradas na justiça. Portanto, é fundamental que você, segurado, esteja ciente do andamento dessas ações judiciais, que pode ser demorado, e é importante se manter atualizado sobre o processo. A fim de garantir a concessão correta do benefício, a Justiça vai determinar realização de perícia médica para avaliar a condição do segurado e decidir sobre o início aí do caso do benefício de incapacidade. Pode ser o auxílio-doença, pode ser a aposentadoria por invalidez. Um processo judicial contra o INSS geralmente segue as seguintes fases. Olha lá, pessoal. Uma petição inicial. O processo é iniciado com a apresentação da petição inicial pelo segurado ao juiz, ao qual serão apresentados os fatos e o pedido do autor. A citação, após o recebimento da petição inicial, o juiz determina a citação do INSS, quer dizer, vai avisar o INSS para que se manifeste sobre os fatos alegados pelo segurado. O INSS apresenta sua contestação, quer dizer, ele não concorda com o que o segurado está alegando, quer dizer, o segurado para o INSS ainda é mentiroso. E vai argumentar sua defesa e pode apresentar até provas que ele possui. Uma instrução probatória. Nessa fase, serão produzidas provas necessárias para a decisão do juiz, como depoimento de testemunhas, perícias, a juntada de documentos, entre outros. Essa juntada de documentos, pessoal, é essencial, porque é aí que você vai ter provas robustas também para apresentar para o juiz. Agora, a sentença, no final dessa instrução, o juiz vai proferir, decidindo a causa com base nas provas apresentadas e nos argumentos das partes. É claro, né? Inclusive a perícia judicial, né? O que o perito judicial ele diagnosticou no laudo. Caso alguma das partes não concorde com a decisão do juiz, é possível interpor recursos, como o recurso de apelação, que será julgado por um órgão superior, como um tribunal. A execução da sentença. Se a sentença for favorável ao segurado, o INSS deverá cumprir a ação judicial, garantindo que o benefício seja implantado e o direito do segurado seja reconhecido. Vale ressaltar que cada processo tem uma especificidade, tá, pessoal, de acordo com a matéria discutida, e que o andamento do processo pode variar de acordo com a complexibilidade e a quantidade de provas necessárias. Existem casos aí que a gente já falou
que o juiz ele pode pedir até mais do que uma perícia judicial, se ele ficar na dúvida. E como é que ele fica na dúvida? A documentação que você apresentou é robusta, dá todos os detalhes da sua condição de saúde, mas o perito judicial não reconheceu. Então aí o juiz fica, e agora? Vou para o lado do laudo pericial do perito ou eu vou pelas documentações que o segurado ou autor apresentou? Então, cada processo é diferente um do outro, tá? A perícia da justiça é um procedimento realizado por peritos médicos especializados que possuem conhecimento técnico para avaliar a incapacidade do segurado de forma imparcial e de acordo com os critérios estabelecidos na legislação previdenciária. O bom, né, a credibilidade do perito judicial é maior do que o INSS por causa disso. O perito judicial ele não tem vínculo com o INSS, muito menos com a justiça. O perito judicial, pessoal, ele não é funcionário da justiça. Ele é convocado por um juiz, ele é de confiança do juiz, ele vem, faz a perícia, recebe, como um advogado recebe os honorários, ele recebe a parte dele e a vida que segue. No INSS é diferente, né? O perito ele é pago, ele é funcionário público do INSS. Então, só aí já deixa... Essa avaliação considera não apenas o diagnóstico da doença, olha lá, mas também a gravidade, as limitações que ela impõe ao segurado em relação à capacidade de trabalhar. Para solicitar o auxílio-doença, o segurado precisa passar também por perícia inicial realizada dentro do INSS, que é a dorzinha de cabeça de todo segurado, né? Poucos, muito poucos conseguem passar. A maioria, infelizmente, tem reclamações a fazer e muitas vezes não só da negativa do benefício, mas da maneira que é tratado nas perícias. No entanto, em alguns casos, o INSS nega o benefício, como se fosse alguns. De cada 1.000, ele só nega 1 ou 2, tá bom? É uma média de 40% de negativa, para vocês terem uma ideia. O INSS, nessa situação que a perícia da justiça é acionada, não fica muito à vontade com isso. Por quê? Porque vai contradizer, na maioria das vezes, o que o perito do INSS diz. O segurado ou seu representante legal tem direito de recorrer da decisão e solicitar uma nova avaliação feita por uma perícia dentro do próprio INSS ou mesmo na justiça, independente de qualquer coisa, de uma análise imparcial ou não do INSS. Durante a perícia da justiça, o perito médico vai analisar também documentação apresentada pelo segurado, como laudo, exame, relatório, além de realizar, por exemplo, um exame físico, mental, se for necessário. Com base nessas informações, esse perito vai emitir um parecer que será utilizado pela Justiça para decidir se a concessão do benefício de incapacidade ou não, ela é direito do segurado. Vale ressaltar que essa perícia na Justiça é um procedimento legal fundamentado por lei. Através dessa avaliação imparcial, é possível também evitar fraudes e assegurar que o segurado que está recebendo aí o benefício, a concessão, ele realmente necessita do benefício e tem direitos, porque você precisa preencher requisitos. É o que eu falo, tem muita gente que tem vergonha de falar que recebe benefício do INSS, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Por que vergonha? Você só tem direito a esse benefício porque você pagou, não é como benefício assistencial. Por exemplo, o BPC, a pessoa não precisa ter pago contribuições para o INSS para receber o BPC. Basta ela chegar na idade de 65 anos. Eu não estou falando da parte de deficiente, eu estou falando da pessoa que nunca contribuiu com o INSS. Ela consegue praticamente uma aposentadoria aos 65 anos. Agora, você que contribuiu a vida inteira, tem vergonha de falar que recebe benefício do INSS? Você tem que bater no peito e falar, eu paguei para ter esse direito. Porque se você não tiver qualidade de segurado e não tiver as contribuições carência paga, você não recebe o benefício. E por isso que a Justiça, ela desempenha um papel essencial também na concessão dos benefícios de incapacidade, garantindo aí a imparcialidade, a verificação da condição do segurado, decidindo. E vocês viram, evita fraude. Nenhum juiz vai, por exemplo, conceder um benefício ou qualquer favorecimento a alguém com documentação falsa. E quem é o louco de levar, por exemplo, na Justiça, documentos falsos, laudos falsos, exames falsos? Você vai preso se você fizer isso. A intensificação agora que nós estamos vendo dentro do INSS na fiscalização, muitas vezes através desse pente fino, o INSS diz que visa segurar,
né, o que os benefícios estejam de acordo com as normas vigentes, mas difícil acreditar nisso com a meta de 10 bilhões de reais aí que nós estamos vendo. Quer dizer, vai ter que se chegar nesse valor a qualquer custo, tendo fraude ou não tendo fraude, com irregularidade ou sem irregularidade, eles vão cortar benefício até chegar nessa meta especificada. É aí que a Justiça também está prevendo uma enxurrada de processos contra o INSS. E isso também causa problema na Justiça, porque os tribunais muitas vezes já estão com milhões de processos parados. Para vocês terem uma ideia, em 2023 foi 4 milhões de processos somente contra o INSS. Então, os tribunais também já não... E outra, gera despesa. Nós não falamos questão, por exemplo, do perito judicial que ele recebe quando o juiz convoca o judiciário, ele tem que pagar o perito judicial e precisa de funcionário, precisa de aperfeiçoamento tecnológico, e quer dizer, a irresponsabilidade de um perito do INSS em não fazer uma consulta, em fazer uma perícia realmente verdadeira para atestar ou não a condição da saúde desse segurado, acaba influenciando em diversos pontos. Inclusive, principal de tudo é na vida do segurado, que muitos dependem dessa renda para sobreviver. E chega num pente fino, do nada, sem explicação, sem motivo, sem oportunidade de defesa, esse perito cessa o benefício e o segurado que se vire. É assim praticamente que se faz. Se tira a única renda, muitas vezes, da pessoa. E aí? Vai ser humilhado, vai ter que pedir ajuda à família, amigos, vai entrar com recursos dentro do INSS que provavelmente não vai mudar a situação, vai recorrer à Justiça, a Justiça está também, como eu falei, entalada de processo, vai demorar para receber e não tem nada garantido também, tá, pessoal? Não é porque entrou na Justiça que, oba, tá garantido com a concessão do benefício. Não funciona assim, tá bom, meu amigo e minha amiga? É importante vocês, quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor. E saber como toda essa máquina funciona. INSS, Justiça, quando você entra na Justiça, vocês viram a importância de documentação, de processo judicial. Quando o INSS chama para acordo, tenha em mente que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Agora, dependendo da sua situação, vale a pena. Se for uma situação degradante, desesperadora, aceita o acordo. Por exemplo, a implantação do benefício, perder metade do que teria para receber de atrasados, alguma coisa tem que ser feita, porque existem segurados que estão com risco até de subsistência, não ter nem o que comer, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, dá um like para fortalecer o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, que estão no INSS e nem sabem dessas informações. Melhor ainda, indique o canal, essa pessoa vai ser muito favorecida, porque ela vai ter diversos conteúdos, né, e pode resolver o problema que ela está passando. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para estar sempre atualizado, recebendo nossos conteúdos em primeira mão. Você só tem a ganhar com isso, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, já há anos. Muito obrigado pelo incentivo, ajuda, interação. Que Deus abençoe a vida, a casa, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, harmonia, alegria. Tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.